Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 8. E vamos ler a partir do verso 4 até o verso 15. Queria agradecer a Deus pelos pais, que Deus conceda cada vez mais a sua graça, em especial a este que está atrás aqui de mim, pastor desta igreja, homem de Deus, que Deus colocou em minha vida. Sou muito grato a Ele por tudo isso. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4, a parábola do semeador. Todos os irmãos encontraram? Podem ficar sentados. Diz a palavra de Deus assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, e aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém, irmãos? Senhor Deus, eterno Pai, estamos mais uma vez diante de uma palavra maravilhosa, Senhor Deus, proferida por Ti. Te damos graças, Senhor Deus, porque a Tua palavra, Senhor Deus, ela é riquíssima. Ó Deus, Te pedimos, mais uma vez, fala ao nosso coração, Senhor. Frutifica, Senhor Deus. Mata essa semente para que ela possa crescer e frutificar. Ó Senhor, Te pedimos, para a glória do Teu nome, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que subiu a este lugar para escutar a Tua voz. Me usa como Teu servo, que eu possa falar diante de Ti, para Ti, que eu não venha, Senhor Deus, a falar as coisas de mim, mas as coisas que provêm de Ti. Ó Deus, Te damos graças, Senhor Deus, porque o Teu ensino é maravilhoso. Nos faz, Senhor Deus, ver as belezas Tuas, Senhor,
que estão exaradas aqui nas Escrituras, para a glória do teu nome, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu leio essa parábola, eu me lembro do irmão Sandoval, né? Ele gosta de semear, né? Ele gosta de plantar. Jesus, como a gente vê nessa sequência de textos, Jesus ele tinha ido na casa do fariseu, uma mulher chega, unge os pés de Jesus, e Jesus profere algo maravilhoso para aquela mulher, dizendo: perdoados estão os teus pecados. E as pessoas que estavam lá na casa do fariseu se escandalizaram com as palavras que Jesus tinha dito. Logo em seguida deste acontecimento, Jesus começa o seu ministério andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. E os 12 estavam com eles, e mulheres, que com os seus bens faziam e davam para que Jesus e os seus discípulos pudessem prosseguir na obra. Não é diferente do que acontece aqui dentro dessa parábola. No versículo 4, o que é que vai acontecer? Jesus, como ele está pregando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, prega de uma tal maneira e de uma tal forma que as pessoas e as multidões de pessoas começam a fluir e ter com ele. Lucas ele não diz o lugar exato, mas lá no Evangelho de Mateus ele vai dizer que foi à beira-mar. Jesus ele foi sufocado pela multidão, que ele foi preciso subir no barco para pregar. E ele começa a pregar proferindo essa parábola. Mas antes de nos determos especificamente em cada detalhe do que a parábola está falando, nós temos que prestar atenção que a parábola que Jesus está dizendo, ela se passa também dentro da sua explicação, que vai ser a partir do que os discípulos interrogam a Jesus no versículo 9. Que parábola é esta? É uma parábola que nem os discípulos conseguiram entender quando Jesus proferiu. Jesus falou de um terreno, falou de um semeador, falou da semente e falou de coisas que... uma semente que caiu na beira do caminho, uma que caiu sobre rochas, uma entre os espinhos e outra que frutificou. E os discípulos ficaram sem compreender e com certeza as outras pessoas também não o entenderam. As pessoas não entenderam. Jesus, ele na verdade, Jesus vai se mostrar um artista nesse aspecto. Onde ele traça belamente histórias e parábolas e figuras para ilustrar as coisas sublimes, as coisas mais excelentes. E o que é interessante, irmãos, notar é que Jesus, ele não para o seu ministério para conversar e para falar a respeito de uma coisa que não é real. Uma coisa que não é palpável, uma coisa que não é sentida, uma coisa que não é, como podemos dizer, percebida. Não. Em todos os momentos, Jesus está falando de algo que impacta a vida das pessoas. Jesus está falando, como ele vai dizer, sobre os mistérios do reino de Deus. E Jesus trata esses mistérios do reino de Deus como algo real e concreto que entrou e invadiu a história e estava naquele momento ali. Jesus, ele poderia ter parado todo o seu ministério e ter se detido em falar sobre política. Talvez ele tivesse boas dicas para dar para os governadores romanos ou para os líderes judeus que tentavam se insurgir contra aquele império. Mas Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Então, eu estou falando por parábolas para vocês, é justamente para que as pessoas, vendo, não vejam.
ouvindo, não entendam. O que Jesus está dizendo é estarrecedor a princípio. Porque o propósito, irmãos, da pregação é o quê? É você falar para que as pessoas compreendam. É você demonstrar para que as pessoas vejam. No Evangelho de Mateus e de Marcos, os evangelistas vão dizer que aqui se cumpriu a profecia. E que profecia era essa? Quem foi que disse essas palavras? Foi Isaías que tinha dito essas palavras. Isaías capítulo 6, ele vê o alto e sublime trono, ele vê Deus assentado no seu lugar, estava acontecendo um rebuliço na terra de Israel, o rei havia morrido, e as pessoas estavam sem saber o que fazer. Isaías entra dentro do templo para buscar o Senhor, dizendo: Senhor, o que é que vai ser do teu povo? E Deus aparece para ele, ele vê o trono de Deus, ele vê serafins voando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas Deus do céu, do alto céu, ele pergunta: mas a quem eu enviarei para que anuncie às pessoas essas coisas? Isaías diz prontamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus disse: está certo, você vai, agora você vai falar e eles não vão ouvir. Você vai demonstrar, mas eles não vão ver. O seu ministério, Isaías, entre aspas, será um ministério infrutífero. Será um ministério, entre aspas, fracassado. Se chamassem alguns de vocês e dizendo mesmo assim: você vai ter um ministério semelhante ao de Isaías. Você vai falar e as pessoas não vão entender. Você vai pregar e as pessoas não vão dar atenção à sua mensagem. Jesus Cristo se assemelha aqui a Isaías. Não é um texto fácil de compreensão. Procurei me deter em várias pessoas que argumentam a respeito de por que Jesus Cristo diz dessa forma. E não há um consenso. Não há um consenso. O que podemos perceber, irmãos, é que nesta parábola, Jesus Cristo fala de missão. Nesta parábola, Jesus Cristo está falando de missão. E ele tem um objetivo, na verdade, dois objetivos. Ele tem o objetivo de falar por parábolas para que as pessoas não vejam, e tenha a oportunidade de falar por parábolas para que aqueles que têm que ver, vejam realmente. E isso é um mistério, irmãos. E Jesus, ele vai dizer assim, ó: a vós outros, no versículo 10, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Essa passagem, irmãos, é o ponto central. Este versículo é o ponto central do que Jesus está querendo e do que Jesus está falando em toda a parábola. É o mistério do reino de Deus. E o que é esse mistério, irmãos? Por acaso Jesus está falando de mistério como algo esotérico, como algo irreal, como algo que não se vê, que não se percebe? De maneira nenhuma. Tanto Ridérbus como MacArthur, eles são unânimes em dizer que os mistérios é algo que estava oculto e que foi manifesto. Era algo que as pessoas não conseguiam entender, mas agora estava aparecendo, estava se revelando, estava se manifestando. Se a gente parar para ver o Evangelho de João, e você pensar, João, no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí ele vem aqui, e o verbo, no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós entendermos que a vinda de Cristo é também a vinda do reino, e que a mensagem que Jesus proferia era a mensagem do reino, e era uma mensagem que falava dele mesmo, é de suma importância para que a gente possa entender. Quem fala a respeito disso é Daniel. No capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor tem uma visão, e ele vê que está uma estátua grande, e cada parte daquela estátua era composta por um material. A cabeça era de ouro, o peitoral era de prata, as pernas de bronze, os pés misturados de ferro com barro. Mas de repente uma pedra surge misteriosamente, sem auxílio de mão alguma, e derruba todas aquelas estátuas, e aquela pedra fica sobre todo aquele monturo. O que é isso? É o reino de Deus que havia chegado, é o reino de Deus que havia submergido todos os reinos humanos. Então, tendo em vista isso, que esse mistério ele está se revelando por meio da pregação do Evangelho de Jesus, por meio da pregação das boas novas, do Deus que se fez carne e habitou entre nós, trazendo salvação para todos aqueles que são pecadores e anseiam por serem libertos. Ele é a luz. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O mistério é a encarnação de Cristo. O mistério é compreender as palavras de Jesus. Isso é de suma importância, irmãos, que compreendamos isso, porque o Evangelho, eu falei aqui na escola dominical, semana retrasada, que o Evangelho ele é composto por várias coisas que compõem o Evangelho, vários assuntos, a gente pode dizer assim. Não é um único assunto. O que é o Evangelho? O Evangelho ele é composto, irmãos, pela pregação da lei. Pela pregação da lei. As pessoas, hoje em dia, veem algo muito triste em relação à palavra de Deus. Deus disse assim: você só vai ter um Deus, e sou eu. Você não vai fazer imagem de escultura. Você não vai tomar o meu nome em vão. Você vai se lembrar de um dia de descanso para se reunir com a igreja e me adorar. Você vai honrar o seu pai e sua mãe. Você não vai matar, não vai roubar, não vai se prostituir, você não vai adulterar, você não vai cobiçar. Então as pessoas olham para esses mandamentos e vão dizer que esses mandamentos são algo ruim. Isso é uma coisa triste, irmãos, de vermos pessoas que estão dentro da igreja com esse pensamento. O que eu estou falando não é do mundo, porque o mundo ama e pratica a mentira. Eles são filhos do diabo, estão avessos à bondade de Deus e à graça de Deus. Mas a lei de Deus é dada ao seu povo para que ele cumpra isso. Só que o que acontece, irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos e nós vemos e nos deparamos com a lei tão perfeita, justa e boa, nós dissemos: eu sou o pecador. Nós dissemos, pelo menos comigo foi assim. Teve um dia que escutei uma mensagem extraordinária e que dizia: não, por mais que você tenha vindo à igreja, por mais que tenha ouvido bons sermões,
Mas se você não entregou a Jesus a sua vida perfeitamente, você vai para o inferno, porque dentro de você há imundícia, a podridão, a devassidão, e aquilo era que estava dentro do meu coração. E eu caí em prantos dentro do meu quarto, chorando: Senhor, eu não quero ser desse jeito, eu quero que o teu Espírito habite em mim, me transforma, me salva. A lei de Deus foi chocante em mim e me conduziu para a cruz. Ela serviu, como o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4, que a lei me serviu de aio para me conduzir a Cristo. Então o Evangelho existe pregação da lei. No Evangelho existe uma pregação a respeito de quem Deus é. De quem Deus é. Quem Deus é? Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus é amor, Deus é fogo consumidor. Nenhum atributo dele tem que ser subtraído, porque Deus é Deus. Deus, ele não é amoldado à forma humana. Deus não é conforme eu penso, é conforme ele diz que é. Você vai conversar com uma pessoa e você pergunta para ela: quem você é? Se eu perguntar para você hoje, me descreva quem você é. Eu tenho certeza que a maioria aqui vai ter muita dificuldade de descrever. Porque não é fácil você dizer quem você é. Não é fácil você colocar num papel os seus atributos, colocar e expressar isso em palavras. Mas Deus, ele tem um atributo que ele é maravilhoso, que é o atributo da sabedoria e do conhecimento. E ele conhece a si mesmo. Por isso que ele também nos conhece. Mas nós não nos conhecemos a nós mesmos. Por isso também que a gente não conhece Deus. Então o Evangelho fala a respeito de Deus. O Evangelho fala a respeito de Jesus. O Evangelho fala a respeito de Jesus. E por que eu estou falando, irmãos, sobre o Evangelho? Porque ele está dizendo assim, ó, Jesus Cristo disse, versículo 11, a semente é a palavra de Deus. Versículo 11, a semente é a palavra de Deus. Toda ela, irmãos. Existe nos princípios da reforma 5 solas: sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, sola deo gloria. Mas existe outro que é esquecido, que vem junto com esses aí, que é o tota Escritura. É sola Escritura e tota Escritura, ou seja, é toda a Escritura. Nada se subtrai dela. Ai daquele que tirar um tio ou acrescentar. Então é toda a Escritura que é o desígnio de Deus. Então, essa palavra de Deus, que Deus começou a anunciar desde Adão e foi até João anunciando, ela é a palavra de Deus, ela é que traz vida, é ela que faz a mudança no coração, ela é a espada do Espírito, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é a palavra de Deus, a semente. E os irmãos podem perceber que existe três elementos na parábola. Quais são os elementos da parábola? Ela fala do semeador, da semente e do solo. Semeador, semente e solo. A gente observa, irmãos, que quando Jesus, a princípio, tudo leva a crer que ele está falando de si mesmo, como semeador, mas mais na frente, o que é que Jesus vai fazer? Vamos abrir apenas, pronto, em Lucas mesmo, vamos pegar uns dos textos que embasam Em todos os 4 evangelhos existe um texto semelhante a esse. Não com essas palavras explicitamente, mas que dá o mesmo sentido.
Lucas capítulo 24, a partir do verso 44. Jesus vai dizer assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja bem, então lhes abriu o entendimento. Olha como isso é precioso, irmãos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. A todas as nações. Começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E em Atos, que é a continuação de Lucas, ele vai dizer assim: depois que vocês forem revestidos de poder, anuncie o evangelho em Jerusalém, Samaria, toda a Judeia, até os confins da terra. Jesus Cristo, ele comissiona os seus discípulos. E eles dizem: assim como eu vim à terra para pregar, vocês também têm que pregar também, por onde vocês andarem. Vai, façam discípulos. Então, se a princípio Jesus Cristo está falando que ele é o semeador, inferindo isso aqui, quando a gente analisa, a gente vai ver que semeadores são todos aqueles que se encontraram com Jesus. Porque Jesus não parou de evangelizar, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Jesus Cristo continua o seu ministério por meio da sua igreja. Ele enviou o seu Espírito capacitando cada um de nós para pregar as boas novas do Evangelho do Reino. O sacerdócio universal, ele é lindo disso. 1 Pedro 2,9, ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado para proclamar, você foi chamado para semear, você é um semeador. Diga: eu sou um semeador. Pode ser mais forte? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, porque esse conhecimento, irmãos, e esse ministério, lá em Isaías vai dizer: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Quão formosos são aqueles que anunciam as coisas de Deus. Você se orgulha disso? Você se orgulha de ter sido chamado por Cristo como discípulo e de você ser um semeador? De chegar para as pessoas que estão em angústia, que estão passando pelos mais diversos problemas da vida, e você tem uma palavra de salvação. Não é uma palavra paliativa como um político chega diante de você: você quer construir uma casa, eu vou te dar 100 tijolos, ou 1000 tijolos. Não resolve o problema da pessoa. A palavra de Deus resolve o problema interior e exterior do homem. A palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos. Não subestime essa palavra. Essa palavra ela é rica e poderosa. Veja o que ela fez no passado e veja o que ela fez no presente. A igreja existia, é um milagre, irmãos, de Deus. É um milagre da palavra atuando no mundo. E Deus lhe chamou como semeador para proclamar as boas novas do Evangelho. Em que momento o semeador saiu a semear? Todo momento. Você olha para a vida de Jesus, se você pegar só a vida dele, tirando as partes que ele prega com as suas palavras, a vida de Jesus é uma pregação.
Se você pegar só os atos que aconteceram na vida de Jesus, é uma pregação. O nascimento, a vida, o início do seu ministério, a tentação, a morte, a ressurreição. Você prega o Evangelho, irmãos. Você prega o Evangelho pegando os atos da vida de Jesus. O Evangelho, irmãos, não é engessado. O Evangelho também não é você pegar um pedaço de papel, como eu estava vendo essa semana, e uma pessoa, ou uma forma, o cara dizendo, né, no videozinho lá, ele dizendo, ou uma forma bela de você pregar o Evangelho. Aí ele imprimiu umas conchinhas no papel, imprimiu umas conchas daquelas que tem no mar, né? Que quando abre, uma concha que abre, que tem uma pérola dentro, é o quê? Como é o nome? Uma concha, né? Uma concha. Então ele disse assim, ó, você sabe o que é que você faz? Você compra aquelas bijuterias, aquelas coisas que cola nas roupas, as mulheres colam assim, que costura na roupa, aquela pérolazinha, né? Você cola nesse papel com cola quente, tal, ensinando, bota a pérolazinha, pega a concha e diz assim, você, está vendo essa concha? Não tem algo precioso dentro? Tem. Pronto, você é precioso para Deus. Isso não é Evangelho, irmãos. Isso não é Evangelho. Isso é uma mensagem de autoajuda. Isso não é Evangelho. Jesus Cristo nunca pregou dessa forma. Jesus Cristo nunca chegou para alguém e dizer, olha, você é precioso para Deus. Jesus nunca fez isso. Os discípulos não fizeram isso. Nenhum pregador do passado fez isso. Isso é invenção desse último século. O Evangelho é aquilo que está escrito. O Evangelho é a palavra de Deus. Mas observe, irmãos, que o que foi que o semeador fez? Ele saiu a semear. E qual é a forma que o semeador fez? Qual é a forma que o semeador usou para semear? Aqui na parábola, segundo o costume cultural lá dos judeus, o semeador fazia o quê? Ele andava com um saco do lado, metia a mão no saco, pegava um bocado de semente e jogava. Ele lançava a semente. Ele lançava a semente. Assim como hoje, estou lançando a semente. Estou pregando. Ele lançou a semente. A semente é a palavra de Deus. Ele lançou a semente. O que é que acontece, irmãos? A semente, ela cai em solos distintos, em solos diferentes. Os irmãos observem que a semente, não existe nenhuma diferença na semente que o semeador lançou. Foi a mesma semente para todos os tipos de solos, para os 4 tipos de solos. Sim ou não? Sim. Mas veja que o semeador, ele estava sendo fiel na sua tarefa. E o semeador, ele sabia, segundo Jesus Cristo vai dizer aqui, que certas sementes dessas seriam perdidas. Sabe o que é que acontece hoje, irmãos? Muitas pessoas não querem pregar o Evangelho, por quê? Porque elas dizem assim, eu já preguei tanto para o meu pai. Mas ele escuta e nunca se decide. Ali ele já sabe a verdade. Ele é indesculpável diante de Deus. Não se preocupe não, irmãos. Todo mundo é indesculpável diante de Deus. Se escutou, se não escutou, é indesculpável o homem diante de Deus. Ele não só é indesculpável porque escutou a mensagem, não. Todo homem na face da terra que nasceu, que vive hoje, que vai nascer, é indesculpável diante de Deus. É indesculpável. Não é porque ele escutou, olha, Jesus Cristo tem um plano maravilhoso na tua vida, se arrepende dos teus pecados e crê nele, que serás salvo. Não é porque ele escutou isso que ele é indesculpável, não. Amém, irmãos? Amém. Todo mundo é indesculpável diante de Deus. Nunca se esqueça disso. Se alguém chegar para você dizendo que fulano ali não escutou, vai que Deus, lá no último dia, resolve salvar ele por causa
que ele não escutou a mensagem do Evangelho. Não vai acontecer isso. Só quem é salvo são aqueles que escutam a mensagem do Evangelho. Pela pregação do Evangelho é que há vida. Esse é o argumento do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ninguém tem fé em Deus verdadeira se não for pela palavra de Deus. Só que as pessoas não querem pregar, porque elas pensam assim: se eu visitar aqui essas casas todinhas dessa rua, talvez um ou dois escute, abra a porta, talvez alguns me recebam com alegria. Mas veja, irmãos, que o semeador, ele fez apenas uma coisa. O que foi que o semeador fez? Ele lançou a semente. Quando ele lança a semente, já fugiu dele. Tudo que a semente irá fazer, já não cabe mais a ele. O que o pregador tem que ser, é que ele seja achado, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, ele seja achado fiel. Fiel. Ele disse: Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, a tempo e a fora de tempo, mas que tu sejas achado fiel. Lança a palavra. Independente do resultado que você vai obter, porque se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Mas para aqueles que conseguem ver, existe salvação, porque essa palavra para uns é arrependimento de vida para a vida, mas para outro é arrependimento de morte para a morte. Cheiro de vida para a vida, perdão, irmãos, e outros cheiro de morte para a morte. A palavra de Deus é que conduz ao verdadeiro arrependimento. Então basta ao semeador ele ser achado fiel na ação dele, que é lançar a palavra. Você tem lançado a palavra aos seus filhos? Vocês, filhos, que não têm pais crentes, você tem lançado a palavra? Você tem lançado a palavra para os seus irmãos? Você tem lançado a palavra na escola, no trabalho? Lança a palavra. Lance a palavra. Mas veja aqui que Jesus parece trazer algo que parece ser pessimista. Um quadro, irmãos, que parece para qualquer agricultor algo atemorizante e aterrorizante. Eu vou perder 75% daquilo que eu fizer, apenas 25% vai nascer. Jesus Cristo, ele não se preocupa com isso. Pelo contrário, Jesus Cristo está dizendo que o propósito, ele é eficaz. Ele está dizendo que a semente, ela vai cumprir o propósito que foi designada. Apesar de ser 4 tipos de solo: solo duro, batido do caminho, o solo que está lá entre espinhos, sobre a rocha, e tem um solo que frutifica. Mas os irmãos observam que existem só 2 resultados para isso tudo. No final das contas, não são 4 solos. São 4 solos com 2 resultados apenas. São aqueles que frutificam e aqueles que não frutificam. Não existe 4 solos. Não existe 4 tipos de pessoas. Em última instância, eu estou falando, irmãos. No final das contas, só vão ficar 2 grupos. São os que frutificam e aqueles que não frutificam. Amém, irmãos? Lutero disse algo interessante a respeito do semeador. Ele disse assim: não está em meu poder amoldar o coração dos homens, como o oleiro modela o barro, e faz-los
como quer. Não posso ir além do ouvido dos homens. Não chego ao coração deles. E uma vez que não posso derramar fé nos seus corações, não posso nem devo forçar ninguém a ter fé. Isso é obra de Deus, o único que produz a fé no coração. Por isso devemos dar livre curso à palavra e não agregar nossas obras a ela. Nós temos o jus verbi, o poder para falar, mas não execute-o, que é a capacidade de fazer. Devemos praticar a palavra, mas as consequências devem ser deixadas ao agrado de Deus. A palavra de Deus, irmãos, elas têm qualidades impressionantes. Ela é incorruptível, ela é imutável, ela é eterna, ela é enxertada e apta até para salvar. E ela se confunde com o próprio Cristo encarnado. O Verbo de Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Tanto Arnold quanto Piper, eles pensam da mesma forma a respeito disso. Ele disse: a semente do reino é o próprio rei. Não é incoerente que Cristo seja a semente, quando em primeira instância era também o semeador. Mais precisamente, ele pregou o Salvador, e também era o Salvador sobre o qual ele pregava. O incidente na sinagoga de Nazaré, quando Jesus começou seu ministério, que ele disse: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir, é um notável e distinto exemplo de Cristo, como ao mesmo tempo o semeador e a semente. O Salvador pregou o Salvador, ele mesmo, o semeador e a semente. Olha como é bonito, irmãos. John Piper escreveu um livro, O Evangelho, Deus é o Evangelho. O título do livro é um livro extraordinário, eu aconselho a todos que leiam esse livro. Então, irmãos, 4 tipos de solos e 2 respostas apenas. No primeiro tipo, irmãos, a gente observa que Satanás, ele vem e a semente que é lançada nos corações, que aqui o solo vai representar cada pessoa que recebe a palavra de Deus. Aqui caiu, ele vai dizer aqui, aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram. E assim sucessivamente, certo? Todas as pessoas que escutam a palavra de Deus, elas vão se identificando com esses tipos de reações que o solo produziu. Então, teve um que as aves do céu vêm e comem a semente que está lá. E ele disse que essa ação das aves do céu, ela representa a ação de Satanás, entrando no coração dos homens e tirando a palavra de Deus, que está sendo lançada. E como Satanás faz isso? Isso é algo subjetivo que a gente não tem como precisão identificar, mas a gente sabe que a falsa doutrina e os falsos pregadores são armas de Satanás para desviar da verdade. Então, muito cuidado, irmãos, com o que a gente escuta na internet, com o que a gente escuta dizendo que são pregadores fiéis e não são, que estão pregando outro evangelho, que está indo além da cruz de Cristo, ou que está subtraindo a cruz de Cristo. Tem pessoas que dizem assim: olha, você tem que vir para cá, porque se você vir, você vai virar um empresário, você vai virar rico. Tem outros que estão vindo dizendo assim: você tem que vir para cá, porque você vai ser igual a Deus. Isso não é o evangelho, irmãos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, te trazendo, irmãos, para um encontro real com o Salvador, te perdoando dos pecados, te lavando, te regenerando, te fazendo uma pessoa santa, para cumprir o mandamento dele: sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Então, a doutrina de Satanás, ela se infiltra e ela não permite que o evangelho, ou seja, o evangelho é tirado. Ah, tá vendo aí? Isso é... Tá vendo esses pastores aí que estão roubando? Tá vendo não sei o quê?
Irmãos, isso é cilada do diabo, irmãos. Isso é conversa e argumento de quem não tem o que dizer. Meu amigo, olhe para a Escritura, olhe para Jesus, me aponte um erro em Cristo. Jesus Cristo ainda hoje diz: quem de vós me convence de pecado? Está certo, você está dizendo que a Bíblia foi adulterada, você está dizendo que esses pastores não tinham outra coisa para fazer e foram inventados de ser pastores. Alguns, né? Tem gente que diz isso aí. Você está dizendo isso? Meu amigo, você está dizendo que toda a história, ela gira em torno de uma mentira de Jesus, que nasceu, morreu, ressuscitou. Aí, até aquele Olavo de Carvalho, ele disse assim, olha, ele ele ensinando lá para alguns jovens universitários, aí ele disse assim, olha, se você tira o evangelho, ou seja, se você diz que Jesus não existiu, você tem que colocar algo no lugar. Você tem que colocar, porque não é só o fato de eu dizer ele não existiu, mas eu tenho que explicar o que é essa efusão de pessoas dizendo que viram, que testemunharam, que presenciaram, que viveram com ele depois da sua morte. Então não é o fato de eu dizer apenas, ele não existiu. Isso foi obra humana. Irmãos, as religiões humanas a gente vê no que dá, a gente sabe como nasce. Coração humano é a segunda forma aqui que a gente vê aqui, que são aqueles que caem sobre a rocha. E aqui é interessante, irmãos, porque a gente pensa que, quando eu li essa palavra, eu pensava que a rocha ela era facilmente identificável. Mas não, irmãos, aqui é como se existisse a rocha e a terra ela está por cima da rocha. Então, quando a semente cai lá, ela começa a criar raiz, só que a raiz ela não tem para onde correr, não tem profundidade, por isso se seca. São aquelas pessoas que têm ainda um coração, irmãos, humano. São aqueles que não conseguem ver. Eles recebem com alegria, mas não têm raiz. Eles não conseguem aprofundar a sua raiz. Eles não conseguem fazer, como Jesus Cristo disse, como aquele homem que estava com a sua casa firmada na rocha. Esse é o homem da casa firmada na areia. Vai vir o vento e ele vai voar, meu amigo. A casa dele não vai se sustentar. O outro é o que cai entre os espinhos. Ele tem a mentalidade mundana, irmãos. Veja bem o que é que ele se preocupa. Verso 14. São os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados. Tenho muita coisa para fazer. Eu tenho o meu trabalho. Eu tenho o meu negócio. Eu tenho que ajeitar a casa. Eu tenho que preparar comida para os meus filhos. É tanta desculpa que arruma que os cuidados dessa vida não permitem que ele se alimente da verdade. Não permitem que ele usufrua dessa bênção que está reunido com os irmãos aqui na igreja. Os cuidados da vida são espinhos. Outra coisa que aparece aqui, bem explícita, que Jesus diz, são as riquezas. Ele está muito preocupado com os bens. Ele quer ser rico. Ele quer aparecer. Ele quer demonstrar. E aqui se aplica aquilo que Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 6, versículo 24. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Onde Jesus Cristo está dizendo anteriormente que bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Essas pessoas elas querem ser ricas para esbanjar nos seus próprios prazeres,
que ele vai dizer qual é o outro espinho que sufoca. São os deleites da vida. Ele gosta muito da pornografia. Ele gosta muito de ficar flertando com as coisas do diabo. Ele gosta de ficar tentando Satanás. Deixa o bichinho, é catucar o leão, né, com a vara curta. Ele pensa que Satanás é brincadeira. Não há senso nele. Não chega a amadurecer. Ele até gosta do evangelho, ele gosta de vir à igreja. Mas é bacana, a comunidade, os irmãos ali se ajudam, um povo que se senta, que tem reverência para com Deus, é uma coisa assim, ordeira, é uma coisa show, as mulheres são bonitas, os homens são respeitosos, aí fica aí nesse negócio, né? Mas ele não produz fruto nenhum. No entanto, irmãos, a mensagem ela vai, e Jesus Cristo disse assim: o que caiu em boa terra, ele vai ter duas qualidades. O evangelho é a semente que cai nesse coração, vai reter a palavra. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O salmista disse: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aquele que recebe a boa palavra, ele guarda a palavra. Você tem guardado a palavra de Cristo? Você tem feito dessa palavra o seu maior tesouro? Irmãos, eu acho impressionante, num relato que tinha visto da Coreia do Norte, lá os irmãos não podem se reunir à maneira como nos reunimos aqui. Lá não existe uma igreja com caixas, com microfones, com bancos. Você não pode se declarar cristão. Você não pode possuir um exemplar da Escritura. Sabe o que é que eles faziam? Eles pegavam fragmentos, pedaços de página da Escritura, e guardavam aquilo ali, irmãos, de uma forma tão preciosa, escondendo nos buracos, para que ninguém encontrasse. Para quando tivesse um tempinho, que ninguém estivesse observando, ir lá, pegar e ler. Ir lá, pegar e ler. Era um bem, era algo precioso, era algo rico para ele. Essa pessoa sabia da preciosidade que era ter a palavra de Deus em sua mão. Ter a palavra de Deus na mente. Ter a palavra de Deus guardada no seu coração. Mas é algo, irmãos, que não devemos apenas guardar. É algo que devemos frutificar. Aqui está a diferença. São aqueles que frutificam. São aqueles que demonstram. Jesus Cristo disse: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. E Jesus Cristo disse: se vocês permanecerem em mim, vocês vão produzir muitos frutos. Muitos frutos. Quais são os frutos, irmãos? São muitos frutos. Obediência à palavra de Deus, oração, leitura da palavra, pregação do evangelho, doação,
financeira, doação de vida. É aquele que se entrega pela obra de Deus e pelas pessoas. É aquele que fez como o apóstolo Paulo. É aquele que fez como os apóstolos. É aquele que fez como aquelas mulheres que eu preguei mês passado, onde contemplam em Cristo a maior riqueza. Muitos frutos. E o interessante, irmãos, é que, para encerrar, essa parábola de Jesus, ela não tem uma conotação final, no sentido de apontar para as últimas coisas. Mas quando a gente olha o espectro geral, ela aponta. As palavras de Jesus apontam para isso. Porque Jesus Cristo, Ele vai fazer como aquela figueira. Jesus Cristo passou por uma figueira. E era um tempo de ter fruto e não tinha fruto nenhum. Jesus Cristo Jesus Cristo amaldiçoou a figueira. Ninguém mais coma fruto de ti. No outro dia, aquela figueira havia secado. Os frutos é algo imprescindível que todo cristão precisa apresentar. Se você não está produzindo os frutos, ore a Deus: Senhor, eu quero produzir frutos para ti. Senhor, eu quero ser uma pessoa que produz frutos a 100 por 1. A 100 por 1, que vai compensar, Senhor, todos aqueles que não receberam a tua palavra. O solo duro, o solo rochoso, aquele solo que caiu entre espinhos. Mas eu vou levantar o estandarte, a tua bandeira. Eu vou ser como um pendão. Vou hastear pendões. Eu vou ser como um sentinela. Eu vou estar pronto para lutar pela tua causa quando for necessário. Eu vou ser aquele que vai dizer assim: Senhor, conta comigo. Senhor, conta comigo para a tua obra, porque aqui existe o coração disposto para fazê-la. Eu vou ser como um Isaías que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Produza frutos. Esse evangelho não é para ficar enclausurado dentro de nós. Pelo contrário, Jesus Cristo disse que isso tinha que se espalhar. Vocês lembram, no início da mensagem eu disse: essa é uma mensagem missional. Jesus Cristo está falando sobre missões, sobre semear. E Ele está dizendo que vocês são semeadores. Proclama a palavra, prega a palavra. Produza frutos. E se você não tem frutos, se você é uma pessoa que ainda sentiu que foi enredado pelas ciladas de Satanás, que foi tirando a verdadeira palavra do seu coração, mas nesse momento você está compreendendo. Se você não estava ainda alicerçado, mas você quer se firmar nessa palavra, e se você ainda via as coisas do mundo como algo positivo, e nesse momento você viu que não é positivo, Jesus Cristo disse: vinde a mim. Vinde a mim e você vai encontrar descanso para a sua alma. Corra para os pés de Jesus. Corra para Ele. Ele tem salvação para você. Que o Senhor Deus nos abençoe.